Bem-vindos, então, à nossa segunda aula sobre essa temática, né, sobre marco regulatório. E a gente iniciou na primeira aula, então, falando sobre o contexto, né, sobre a questão histórica aí do marco regulatório, né, e como que a gente sai daquele momento de insegurança até chegar na necessidade da construção dessa lei que vem trazer essas seguranças, tá? Tanto jurídica como de conhecimento. Então, gente, nós podemos concluir, com base no que a gente discutiu lá na aula anterior, que o marco regulatório das organizações da sociedade civil, ou MIROSC, que a gente carinhosamente aqui apelidou de MIROSC, é uma agenda política ampla que tem o objetivo de aperfeiçoar o ambiente jurídico e institucional relacionado às organizações da sociedade civil e suas relações de parceria com o Estado. Tá? Lembrando, a lei é a Lei 13.019, tá? Então, quando a gente fala de lei, é a Lei 13.019. E aí, quando a gente fala de um marco regulatório, quando a gente põe esse nome, né, o MIROSC, o marco regulatório, a gente está tratando de uma agenda. Por quê? Porque ela é uma programação, é um planejamento. Todo instrumento do marco regulatório, toda organização do marco regulatório é pensada, é planejada. Acho que é importante a gente informar, né, a gente colocar que o marco regulatório ele é mais amplo do que a Lei 13.019. Né? A Lei 13.019 ela traz a base legislativa, mas o marco regulatório é muito mais amplo, né? Porque o marco regulatório ele engloba uma série de ações que extrapolam a lei municipal, a lei federal, desculpa, como o próprio decreto federal que regulamenta o marco regulatório. Então, ele está dentro do marco regulatório. Né? Os decretos municipais que regulamentam o marco regulatório e adequam o marco regulatório à realidade municipal. As construções dos editais, né? Ou dos extratos de dispensa. As capacitações realizadas para as OSCs. As organizações que as OSCs precisam ter para começar a entender que projeto hoje, a gente não escreve mais uma folha de papel de pão, brinco sempre com isso. Né? Os projetos a gente escreve de forma profissional. Né? Não é à toa que nós teremos oficinas presenciais para poder falar sobre projetos com as OSCs. Porque projeto hoje não é de qualquer forma que a gente faz. Ele tem uma estrutura, tem uma lógica, tem toda algo que tem que expressar, que tem que externar. Porque se não obedecer isso, né, não vai ser aprovado. A gente tem uma série, então, de situações que extrapolam o que diz a Lei 13.000, né, a lógica só a Lei 13.019, que é essa agenda, né, que a gente chama, então, de agenda porque é uma coisa programada. E essa agenda, tá, ela tem o objetivo, então, de aperfeiçoar esse ambiente institucional. Lembra do que a gente falou lá na aula da insegurança? Então, a ideia aqui é regulamentar, é aperfeiçoar, é acabar com todas aquelas inseguranças jurídicas e de conhecimento que a gente tinha e transformar em algo confiável, algo onde eu tenho uma confiança, eu tenho uma tranquilidade, eu tenho uma estabilidade, eu sei o que vou fazer. Então, eu como OSC, eu posso firmar parceria com vários municípios, né, que a base do que é uma parceria, da base daquilo que eu tenho que me organizar, eu já tenho. Eu preciso entender alguns pontos que vão estar que são da realidade municipal, e aí porque a necessidade de cada decreto, né, dentro de cada município. Mas a base, a estrutura, eu tenho lá na Lei 13.019 e vale para todo mundo. Né? Então, eu tenho a mesma base, o mesmo fundamento que eu tenho para o município, eu tenho para o Estado, eu tenho para a União. Então, eu tenho segurança de saber onde eu vou, como que eu vou começar a me organizar. A mesma forma, isso vale para quem quer financiar, por exemplo. Então, quem quer financiar, quer deduzir, ele tem uma segurança porque ele sabe que tem um instrumento jurídico que regulamenta e tem toda uma agenda, né, que estabelece, inclusive, prazos para a organização. Tem toda essa agenda que visa aperfeiçoar cada vez mais o sistema e aí fazer com que ele se torne cada vez mais seguro. E eu tenho cada vez mais tranquilidade de que, destinando meus recursos, vai ser utilizado de forma correta.
né? Tem um contrato que vai prever, tem um projeto que vai regular, que vai informar o que precisa fazer, eu vou ter um contrato que vai me vincular a esse projeto. Só então eu tenho a liberação do recurso. A partir daí eu tenho que executar o projeto, a gente é monitorado, é acompanhado, né? Um pouquinho antes, eu apresento o projeto, isso passa por uma seleção para ver se efetivamente aquele projeto, né, é o que melhor vai atender a demanda. A partir de então, aprovado, assino o contrato, eu recebo o recurso. Há todo um monitoramento e uma avaliação do andamento do projeto. Né? A gente tem, além uma comissão de monitoramento e avaliação, a gente tem um gestor da parceria, que é um responsável dentro da administração para acompanhar toda a parceria, né? Podendo, inclusive, chamar a atenção, advertir aí sobre o não cumprimento das metas. E, ao final, executando todo o projeto, eu ainda tenho que prestar contas com prazos definidos. Então, isso gera uma segurança, entende? Eu tenho um instrumento que me externa a realidade municipal, eu já tenho aquela base e eu tenho toda essa relação de segurança hoje. Então, é isso que o marco regulatório visa, aperfeiçoar um ambiente jurídico e institucional. Por isso que a gente falou dos dois, não só da legislação, mas para as OSCs e também ainda, né, de quem vai financiar. Então, é todo um sistema institucional, são todas essas instituições, né, relacionado à organização da sociedade civil e suas relações de parceria com o Estado. Então, tem um instrumento hoje, tá, que me dá um direcionamento, me dá uma base, me dá uma estabilidade, tá, e uma tranquilidade quando eu vou falar de parceria. Tá? Então, quando eu falo que uma OSC firmou parceria com o município X, eu já tenho base lá automaticamente. Bom, então, foi apresentado um projeto, eu tenho um projeto que tem informando como que esse recurso vai ser utilizado, tenho um contrato que foi feito, isso, e esse tem que ser público, né? Tudo isso tem que ser público. Então, eu tenho um contrato feito entre as duas, né? E eu tenho periodicamente um monitoramento. Então, se eu quero saber se está funcionando, eu posso acessar esses instrumentos, né? Então, eu vou lá, cadê o contrato? Está aqui. Opa, cadê o projeto? Está aqui. Cadê o contrato? Está aqui. Né? Houve o repasse de recursos? Já foi. Começou a execução? Como que está funcionando? Isso é muito bacana, né? Isso dá muita segurança para a gente, né? Tanto nós como sociedade, uma vez que esses recursos, muitas vezes, são recursos de impostos, né, que deixam de ser encaminhados do Estado e são depositados nos fundos, então é recurso público, quanto para quem quer financiar, quer doar, né, que é uma coisa séria, que é que efetivamente projetos sérios prosperem, né, em detrimento de projetos não sérios. Tá bom? Então, isso que é uma agenda política, então, que tem toda uma organização que veio prevendo uma série de prazos, inclusive a lei, né, sancionada ali em 2014, tem uma vacácio aí, né, um tempo para poder entrar em vigor diferenciado, né, para cada ente. Então, para os estados e para a União, foi lá em 2016, depois a gente vai trazer a data certinha, lá em 2016, para o município em 2017, então deu um prazo aí de 2 anos, quase 2 anos, né, para os estados e a União e para o município, né, de 3 anos para se organizar, previu aí uma fase de transição, né, onde que ainda que não tivesse conseguido se organizar, a partir desse ano, então, tinha uns elementos de transição, como que os municípios, né, iriam fazer com as suas parcerias, para depois, a partir de então, estar funcionando e não ter desculpa. Está vendo como é toda uma agenda, tem todo um pensamento, toda uma organização para funcionamento, e inclusive na sua estrutura, né? Nós vamos falar sobre a estrutura do marco regulatório, vocês vão entender mais ainda por que a gente fala que isso é mais do que uma simples lei, é uma agenda. Bom, ele visa, então, gente, regular as transferências voluntárias de recursos, entendidas estas como a entrega de recursos correntes ou de capital à organização da sociedade civil ou terceiro setor, a título de cooperação ou fomento financeiro, que não decorra de determinação constitucional, legal ou obrigatória. Esta entrega, apesar de voluntária, demanda a observação de regras legais e contrapartida, construção, representação e execução de um projeto, que vincula essa parceria. Então, essa agenda, né, que visa aperfeiçoar, ela tem o objetivo de aperfeiçoar esse sistema, tem
a ideia, né, ele quer aperfeiçoar, visando, então, regular transferências voluntárias, aqui já trazendo algumas características do marco regulatório. Já tratando aqui dos fundamentais. Essas transferências são sempre voluntárias, tá? Então, o que quer regular, né, é essa transferência voluntária. Marco regulatório, gente, não vai regular transferência obrigatória, transferência constitucional nem transferência legal, tá? Então, aquela transferência constitucional para a saúde, para a educação lá de fundo a fundo, que é a base constitucional, não, o marco regulatório não vai regular, tá? Uma transferência obrigatória determinada por lei para uma entidade, tá? O marco regulatório vai inserir só de uma certa parte. Até um certo momento ele não vai inserir. Tá bom? Então ele visa aqui regular transferências voluntárias. Quando o Estado, tá, voluntariamente resolve transferir um recurso para que seja realizada uma determinada ação. Tá bom? Essa transferência voluntária deve ser feita sempre à organização da sociedade civil. A gente destacou aqui terceiro setor porque marco regulatório não é aplicado na lógica dos fundos, tá? Quando for um projeto governamental, tá? Isso é importantíssimo, porque eu estou vendo o município criar edital para financiar projeto governamental. Isso não existe, ok? O marco regulatório é só para transferência de recurso para entidade, para a OSC, para a organização da sociedade civil. Lá, terceiro setor, lembra lá? Primeiro setor, setor público, segundo setor, setor privado, terceiro setor, as OSCs, organizações sociais, certo? Que não tem fins lucrativos. Tranquilo? Então, é só para a OSC. Só para a OSC que eu vou abrir edital, só para a OSC que eu vou entrar dentro do marco regulatório, que eu vou ter termos de parceria, só. Para o repasse de recursos, para financiar ações do município, tá? Aí pelos fundos, não havendo impedimento, né? Porque alguns municípios não permitem, mas não havendo impedimento legal, só municipal, tá, gente? Não existe nada, nenhuma lei que proíbe, não. Lei federal nem estadual, não. O município pode criar uma lei que proíbe o fundo a financiar projetos governamentais, tá? Mas aí é só o município que vai criar, porque nem o Estado, nem a União proíbem isso, não. Tá? O próprio Conselho também pode criar uma resolução proibindo, mas aí é uma questão municipal, local. Tá? O Estado nem a União proíbem, não. Tá? É uma permissão. Tranquilamente pode utilizar para financiar projetos governamentais, não tem problema nenhum. Quando se trata de projeto governamental, então, gente, o repasse de recursos tem que ser feito, tem que vir precedido de uma resolução específica que regulamenta a forma em que a administração pública vai apresentar essa proposta. Tá? Se vai construir projeto, se não vai construir projeto, se vai destinar uma porcentagem para lá e a administração faz o que quiser, né? Depois faz a prestação de contas para o fundo. Isso aí é um problema que o Conselho tem que se organizar, criar essa resolução. E a partir da criação dessa resolução, aí é só fazer o repasse. Definiu essa resolução. E essa resolução, por exemplo, previu um projeto, apresentou o projeto, o Conselho aprova o projeto ou não, aprovado, repassa o recurso. Sai da conta do fundo para a conta do município. Tá bom? É só isso. Então, não tem essa questão. Só isso assim, né? Muito resumidamente, tá bom? Mas não passa pela regra do marco regulatório, pelo amor de Deus. Não vamos abrir edital, tá, para a administração pública. Como é que a administração pública vai concorrer com ela mesma? Vai concorrer com outro município? E como é que eu vou fazer uma concorrência entre a administração pública e sociedade civil? Isso é complexo, né? Então, nem deveria acontecer. Então, deveria ser específico, tá? O recurso que vai para financiar projetos, tá, da sociedade civil, dentro do fundo, definido, e um outro recurso para projetos da administração pública. Bom, então só para transferência de recursos para a organização de sociedade civil. Tá? A título de cooperação ou fomento, aqui a gente está falando de transferência de recursos, e nós vamos falar mais à frente sobre termo de fomento e termo de cooperação, tá bom?
Então, a gente não vai entrar nisso aqui, mas a título de cooperação e fomento, aqui não entra o acordo de cooperação, tá? Porque o acordo de cooperação não tem repasse de recurso, tá certo? É uma forma aí de parceria onde não há repasse de recurso. Que não decorra de determinação constitucional, legal ou obrigatória. Lá, então, a gente volta no início, sempre transferência voluntária, ok? Essa entrega, então, apesar de voluntária, demanda a observação de regras legais. Não é pelo fato de ser uma vontade, a entrega do recurso, que eu vou fazer isso de qualquer forma, é recurso público, tá? Então, para que haja essa transferência, ainda que voluntária, eu tenho regras e normas para poder seguir. E essas regras e normas hoje estão na Lei 13.019, certo? Com a contrapartida, aqui a gente está falando de contrapartida, gente, não a contrapartida financeira, tá? A gente está falando de contrapartida aqui como algo que a OSC seja obrigada a fazer. Então, ela tem que ter uma documentação, ela tem que ter um projeto, né? Ela tem que ter uma conta específica. Então, ela tem coisas que ela precisa fazer que são uma espécie, sim, de contrapartida à vontade da administração pública a repassar esse recurso. Então, a administração só vai poder repassar se, em contrapartida, as OSCs se organizarem e cumprirem aqueles requisitos e regras legais. Tranquilo? Então, essas contrapartidas então, vão vincular essa parceria. Tá? Ou seja, a partir do momento que ela se compromete a fazer aquilo ali, se ela quer ter acesso a esse recurso, né, ela primeiro precisa se comprometer a cumprir essas regras legais, né, essas normas e regras legais, e uma vez ela cumprindo essas regras e normas legais, isso vincula a parceria. Ou seja, ela tem que cumprir. Se ela não cumprir, ela pode ter consequência. Certo? Com isso, então, nós encerramos a nossa segunda aula e a gente, então, continua na nossa próxima aula falando aí sobre marco regulatório. Vejo vocês, então, na nossa próxima aula.